Esta videoaula completa nossos estudos sobre o pâncreas endócrino, referindo-se à fisiopatologia do diabetes mellitus. Epidemiologicamente, o diabetes é um importante e crescente problema de saúde para todos os países, independente do seu grau de desenvolvimento. Em 2015, a Federação Internacional de Diabetes estimou que 8,8% da população mundial com 20 a 79 anos de idade vivia com diabetes. A importância epidemiológica da doença é tão grande que, se as tendências atuais persistirem, o número de pessoas com diabetes foi projetado para ser superior a 642 milhões em 2040. Cerca de 75% dos casos são de países em desenvolvimento, nos quais deverá ocorrer o maior aumento dos casos de diabetes nas próximas décadas. A importância do estudo da fisiopatologia do diabetes está relacionado com as complicações da doença, principalmente os distúrbios microvasculares e macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica. Além dessas patologias, o diabetes também tem sido responsabilizado por contribuir para agravos de forma direta ou indireta no sistema músculo-esquelético, no sistema digestório, na função cognitiva e na saúde mental, além de estar associado a vários tipos de câncer. Apesar desta importância do diabetes, pouca atenção tem sido dispensada às tendências globais das complicações do diabetes e ao modo como as características da morbidade associada ao diabetes têm mudado. A Sociedade Brasileira de Diabetes e a Associação Americana de Diabetes realizaram estudos ao longo dos anos, a partir dos quais é possível estabelecer algumas recomendações e chegar a algumas conclusões. Por exemplo, a frequência de diabetes mellitus tem assumido proporções epidêmicas na maioria dos países, e na maior parte dos países em desenvolvimento, a incidência de diabetes mellitus é maior nos grupos etários mais jovens. Ainda, a incidência de diabetes tipo 1 está aumentando particularmente na população infantil com idade inferior a 5 anos. As estatísticas de mortalidade e de hospitalização por diabetes subestimam sua real contribuição para os óbitos. As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são as principais causas de óbito em indivíduos com diabetes. O infarto agudo do miocárdio tem sido relatado como a principal causa de morte em diabéticos. Em indivíduos com diabetes, parcela importante dos óbitos é prematura, ocorrendo quando eles ainda contribuem economicamente para a sociedade. Na atualidade, a prevenção primária do diabetes tipo 1 não tem base racional que se possa aplicar à população geral, o que já se pode dizer diferente em relação ao diabetes do tipo 2, pois intervenções no estilo de vida, com ênfase a uma alimentação saudável e a prática regular de atividade física, reduzem a incidência de diabetes tipo 2. O rastreamento dos fatores de risco cardiovascular modificáveis em indivíduos com pré-diabetes e intervenção nesses fatores são ações recomendadas. E o controle da obesidade e intervenções em hipertensão arterial, dislipidemia e sedentarismo previnem o surgimento de diabetes tipo 2 e evitam doenças cardiovasculares. Indivíduos com tuberculose devem ser monitorados quanto à existência de diabetes, assim como indivíduos com diabetes apresentam maior risco de desenvolver tuberculose. Também indivíduos com hanseníase devem ser monitorados quanto à existência de diabetes. O quadro apropriado da Federação Internacional de Diabetes traz uma relação dos países em que há uma incidência importante do diabetes. Vemos aqui que o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking desses países. Em 2015, o número de pessoas com diabetes no Brasil aproximava-se de 14,3 milhões. E uma estimativa para 2040 sugere que chegaremos ao número de 23,3 milhões de diabéticos. Considerando, portanto, a importância do diabetes enquanto problema sério de saúde pública, vamos tecer algumas considerações acerca da doença. O diabetes é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente decorrente da deficiência da produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo. As manifestações clínicas mais comuns do diabetes são a hiperglicemia, problemas vasculares e as neuropatias. Independente da causa, no diabetes há deficiência de insulina que pode ser total, parcial ou relativa. Podemos avaliar ainda algumas condições de risco
associadas a maior incidência de diabetes. São estados metabólicos intermediários que podem levar ao diabetes mellitus. É o caso do comprometimento da tolerância à glicose e do comprometimento da glicose de jejum. Portanto, podemos considerar que no diabetes do tipo 1, como veremos a seguir, há ausência absoluta da produção de insulina pelas células beta-pancreáticas, o que implica numa situação de hiperglicemia e na necessidade de tratamento com insulina exógena. Já no diabetes tipo 2, há pouca insulina ou há resistência à ação da insulina, o que leva também a um estado de hiperglicemia que caracteriza os dois tipos de diabetes. No entanto, a forma de tratar a doença comporta procedimentos diferentes. Temos aqui ainda um quadro característico do paciente com diabetes, que é a polifagia, a polidipsia e a poliúria. Polifagia sendo considerado o desejo de ingerir alimentos a todo momento, a polidipsia se refere à sede constante e a poliúria o aumento da micção. Devemos considerar ainda a presença de cetose por consumo de substrato que não seja açúcar para produzir energia, e devemos considerar também as complicações crônicas do diabetes. Na classificação etiológica do diabetes, o diabetes tipo 1 é quando há destruição autoimune das células beta do pâncreas, levando à queda na produção de insulina. Já o tipo 2 é caracterizado pela resistência à insulina e deficiência relativa à insulina. Temos o tipo 1 e o tipo 2 como sendo os principais tipos de diabetes na população. Mas outros tipos podem ser considerados e podemos dar ênfase ao diabetes gestacional. Essa tabela, adaptada da Associação Americana de Diabetes, mostra a classificação etiológica do diabetes mellitus, em diabetes mellitus do tipo 1, diabetes mellitus do tipo 2, diabetes mellitus gestacional e uma ampla categoria de outros tipos de diabetes. Este quadro mostra os estágios do diabetes mellitus do tipo 1 e as suas respectivas características. O início da doença normalmente é precoce, antes dos 20 anos de idade, e culminará com a presença de anticorpos contra as células das ilhotas e a ausência absoluta na produção de insulina. Esse quadro de Kumar, Cotran, Colles e Robbins classifica o diabetes mellitus do tipo 1 e tipo 2 e considera 4 variáveis numa comparação entre os dois tipos. Temos, portanto, que o diabetes do tipo 1 tem início precoce, quando o paciente conta com menos de 20 anos de idade. Nesse paciente, o peso pode ser normal, há diminuição da insulina no sangue, os anticorpos anticélulas das ilhotas estão presentes e o principal sintoma clínico é a cetoacidose, que se mostra bastante comum. Já na clínica do diabetes do tipo 2, temos que o início da doença ocorre tardiamente, com o indivíduo acima de 30 anos de idade. E devemos considerar a obesidade um fator importante, visto que 80% em média dos pacientes com diabetes do tipo 2 apresentam obesidade. A insulina pode estar normal ou aumentada no sangue, e há ausência de anticorpos anticélulas das ilhotas. E a cetoacidose é rara, razão pela qual o diagnóstico desse paciente pode ser bastante difícil. Com relação à variável genética, no diabetes do tipo 1, há 50% de concordância em gêmeos. Já no diabetes do tipo 2, a concordância em gêmeos é de 90% a 100%, o que nos faz compreender que o fator genético é mais importante no diabetes do tipo 2 do que no diabetes do tipo 1. Ao contrário, obviamente, da questão autoimune, uma vez que no diabetes do tipo 1 haverá gene ligado ao ataque autoimune às células beta. Já no diabetes do tipo 2 não se nota nenhuma associação genética desta natureza. Na patogenia do diabetes do tipo 1, a autoimunidade e os mecanismos imunopatológicos têm importância relevante, e a deficiência de insulina é grave e absoluta. Já na patogenia do diabetes do tipo 2, ocorre resistência à insulina e a deficiência de insulina é relativa. Com relação às células das ilhotas, no diabetes do tipo 1 temos uma insulite precoce com acentuada atrofia e fibrose e depressão das células beta. No diabetes do tipo 2 não temos insulite, porém há atrofia focal e depósitos amiloides, e a depressão das células beta é leve. No diabetes do tipo 1 há destruição autoimune das células beta do pâncreas, com drástica redução da produção de insulina. O paciente é dependente da insulina exógena por ser absolutamente incapaz de produzi-la. O início da doença é agudo, instalando-se em semanas ou dias, o que facilita o diagnóstico. Pode ocorrer em crianças ou jovens previamente saudáveis e não obesos. E os sintomas clássicos compreendem
a poliúria, necessidade de micção frequente, a polidipsia, a ingestão frequente de água, a polifagia, a fome constante e a ingestão de alimento também constante. Pode haver perda de peso, a cetoacidose diabética é um evento comum e na sequência de eventos clássicos do diabetes do tipo 1, a predisposição genética tem papel preponderante. E o ataque autoimune às células beta pode ser desencadeado por um fator ambiental ou virótico. O que se pode ter certeza é que há produção de anticorpos contra as células beta pancreáticas, exceto no diabetes mellitus do tipo 1B, onde não se consegue detectar a presença desses anticorpos. E há comprometimento progressivo da produção de insulina até a sua absoluta ausência na corrente sanguínea. Esse gráfico mostra, portanto, as características marcantes do diabetes do tipo 1. A disposição genética deve ser considerada. No entanto, a agressão ambiental que leva a uma resposta imune contra as células beta ou a uma resposta imune contra as células beta já alteradas, e com isso a destruição absoluta das células beta, com a ausência da produção de insulina, desencadeando o diabetes do tipo 1. Os fatores genéticos relacionados à patogenia do diabetes mellitus tipo 1 são fatores que se manifestam na maioria dos casos estimulados por fatores ambientais. Os genes HLA presentes no braço curto do cromossomo 6 desempenham um papel importante no diabetes mellitus tipo 1, mas outros genes podem estar associados à doença. Os fatores ambientais relacionados ao desencadeamento da doença autoimune podem ser vírus, por exemplo, porque possuem um papel de destaque como fatores desencadeantes ambientais sobre fatores como dieta e toxinas. Mas ainda não há como confirmar esta preponderância da importância dos vírus. Mas alguns vírus podem estar associados ao diabetes mellitus do tipo 1. É o caso do vírus da cachumba, o vírus da rubéola e o vírus Coxsackie. Sugere-se um provável mecanismo de deflagração de autoimunidade, a presença de epítopos que se assemelham a proteínas das células beta. Em cerca de 80% dos pacientes com diabetes mellitus do tipo 1, são encontrados anticorpos contra as células beta. A destruição das células beta é o resultado da ação de citocinas e da atividade direta das células T. As ilhotas pancreáticas encontram-se infiltradas com linfócitos em um processo denominado insulite. Moléculas das ilhotas pancreáticas que são alvo do sistema imune são a insulina, a descarboxilase do ácido glutâmico, a ICA, a fogrina. O diabetes mellitus do tipo 2, por sua vez, é o diabetes mellitus mais frequente na população, respondendo por cerca de 90% dos casos de diabetes. Os pacientes mantêm alguma capacidade secretória de insulina, mas essa insulina não realiza o papel esperado por ela. Esses pacientes, por algum tempo, podem não ser dependentes exclusivos de insulina exógena. Pode ocorrer em crianças ou jovens previamente saudáveis e não obesos, embora a maior prevalência da doença é em indivíduos com mais de 30 anos de idade. Na sintomatologia clássica do diabetes do tipo 2, devemos acentuar o início tardio da doença e o seu diagnóstico tardio também, usualmente após os 40 anos de idade. E o diabetes mellitus do tipo 2 encontra-se frequentemente associado à obesidade, ao consumo excessivo de carboidratos e gorduras e ao sedentarismo. Caracteriza-se por uma sintomatologia inespecífica, daí a dificuldade no diagnóstico. Essa sintomatologia envolve fadiga, fraqueza e tonturas. Os pacientes normalmente procuram auxílio médico quando os problemas vasculares ou neurológicos já se instalaram. Aqui, novamente, um quadro da American Diabetes Association, reproduzido pela Sociedade Brasileira de Diabetes, com as indicações para rastreamento de diabetes mellitus tipo 2 em indivíduos assintomáticos, conforme proposto, portanto, pela Associação Americana de Diabetes. Esse quadro esquematiza a patogênese do diabetes mellitus do tipo 2. A predisposição genética é bastante importante no tipo 2, mais do que no tipo 1, e um fator ambiental, como seja a obesidade, presente em 80% dos casos de diabetes do tipo 2, levam a uma situação de resistência do tecido periférico à insulina, como também a um defeito primário nas células beta, o que compromete a secreção de insulina. Esses fatores combinados levam a um estado constante de hiperglicemia, que caracteriza o diabetes. E o nível glicêmico elevado provoca a exaustão das células beta-pancreáticas, levando à situação do diabetes do tipo 2. Temos ainda alguns outros tipos de diabetes. Nessa categoria encontram-se várias situações que levam ao diabetes mellitus pelo uso de fármacos, doenças e condições genéticas específicas, como é o caso dos distúrbios genéticos das células beta, dos distúrbios genéticos da função da insulina,
dos distúrbios do pâncreas endócrino, das endocrinopatias diversas, do uso de fármacos e outros agentes químicos e infecções associadas, além de doenças com mediação imunológica e síndromes genéticas do tipo E, síndromes genéticas classificadas como diabetes da juventude de início na maturidade. Alguns estados patológicos associados a queimaduras, traumas e sepse podem desencadear um estado hiperglicêmico. Esses estados podem ocorrer em resposta à secreção de hormônios antagônicos à insulina, como as catecolaminas e o cortisol. Cabe ressaltar a importância do diabetes gestacional, caracterizado pelo diagnóstico de diabetes durante a gravidez. Mulheres com diagnóstico prévio de diabetes não podem ser incluídas nesta categoria. É normalmente diagnosticada no segundo ou terceiro trimestre, quando os hormônios antagônicos à insulina atingem o seu pico. Normalmente, o diabetes mellitus gestacional regride com o fim da gestação, mas cerca de 50% das mulheres com diabetes mellitus gestacional irão desenvolver diabetes mellitus tipo 2 no intervalo de 10 anos. Aqui temos um quadro com os fatores de risco para diabetes mellitus gestacional. Esse quadro traz as recomendações para rastreamento e diagnóstico de diabetes mellitus gestacional e diabetes mellitus franco na gestação, de acordo com a International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups e a Organização Mundial de Saúde. Recomendações também adotadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Esses quadros podem ser visitados diretamente no site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Aqui temos um infográfico descrevendo o que é o diabetes, quem tem diabetes, as consequências do diabetes e os níveis de glicose esperados para os quadros de hiperglicemia, de normalidade, de pré-diabetes e de diabetes. Os critérios diagnósticos para diabetes mellitus recomendados pela Associação de Diabetes Norte-Americana e pela Sociedade Brasileira de Diabetes consistem na observação da glicemia de jejum, quando um valor menor do que 100 mg por decilitro daria o diagnóstico de uma situação de normalidade. Se a concentração de glicose sanguínea está entre 100 a 125 mg por decilitro, a situação é dita como pré-diabetes. E se o valor da glicemia em jejum for maior ou igual a 126 mg por decilitro, já temos o diagnóstico de diabetes. No teste oral de tolerância à glicose, com 75 gramas de glicose, a glicemia esperada 2 horas após o início do teste, sendo menor do que 140 mg por decilitro, coloca o paciente na situação de normalidade. Se essa glicemia estiver entre 140 a 199 mg por decilitro, teremos uma situação de pré-diabetes. E se essa glicemia estiver maior ou igual a 200 mg por decilitro, teremos uma situação já de diabetes instalado. Um exame que nos chama muito a atenção e que seria importante considerar no diagnóstico de diabetes mellitus é a hemoglobina glicada. Uma porcentagem menor do que 5,7 está dentro dos valores normais. Já valores entre 5,7 a 6,4% indicam a situação de pré-diabetes. Valores acima de 6,5% indicariam uma situação de diabetes já instalada. Aqui temos os valores de glicose plasmática em miligramas por decilitro para diagnóstico de diabetes mellitus e seus estágios pré-clínicos. E aqui temos a correlação entre os níveis de hemoglobina glicada e os níveis médios de glicemia dos últimos 2 a 3 meses anteriores ao teste. A hemoglobina glicada é um valor importante a ser acompanhado no tratamento do paciente diabético. Esse gráfico mostra a evolução do paciente diabético do tipo 2, que, em sendo diagnosticado, poderá passar por aproximadamente 4 fases, sendo que, numa primeira fase, ele ainda não fará uso de insulina e, ao longo do tempo, se tornará necessário utilizar insulina exógena para o paciente diabético do tipo 2. Temos aqui também um algoritmo terapêutico para o manejo do diabetes do tipo 2, baseado na glicemia de jejum. Esse gráfico pode ser encontrado também no site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Aqui temos os testes tradicionalmente utilizados para avaliar o controle glicêmico: o teste de glicemia e o teste da hemoglobina glicada. Este é o procedimento para o rastreamento do diabetes gestacional. E aqui,
o procedimento para o diagnóstico do diabetes gestacional. No estudo da patogenia das complicações do diabetes, temos que relembrar que a mortalidade associada ao diabetes de longa duração decorre de várias complicações graves, como a microangiopatia, a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia. Por conseguinte, a base dessas complicações é objeto de muita pesquisa. A maior parte das evidências experimentais e clínicas disponíveis sugere que as complicações representam uma consequência dos distúrbios metabólicos, principalmente da hiperglicemia. Então, é importante ressaltar que as morbidades relacionadas ao diabetes e as complicações da doença são resultado da manutenção de níveis de glicemia elevados na corrente sanguínea. Estudos clínicos multicêntricos claramente demonstram uma progressão retardada das complicações diabéticas microvasculares através do controle rígido da hiperglicemia, que é, em última instância, o objetivo do tratamento do paciente diabético. Dois eventos metabólicos parecem estar envolvidos na gênese dessas complicações do diabetes. O primeiro evento é a glicosilação não enzimática, que é a ligação da glicose a um grupo amino sem necessidade de nenhuma enzima. A glicose forma produtos de glicosilação quimicamente reversíveis com a proteína, denominados bases de Schiff, que podem reorganizar-se para formar produtos de glicosilação inicial de tipo Amadori mais estáveis, que também são quimicamente reversíveis. O grau de glicosilação enzimática está diretamente relacionado com o nível de glicemia. Com efeito, a determinação dos níveis de hemoglobina glicosilada no sangue constitui um adjuvante no controle do diabetes mellitus, como já vimos anteriormente. Os produtos iniciais da glicosilação no colágeno e em outras proteínas de vida longa, nos tecidos intersticiais e paredes dos vasos, não sofrem dissociação, porém uma série lenta de rearranjos químicos para formar produtos terminais de glicosilação avançada irreversíveis. Estes se acumulam no transcorrer de toda a vida da parede vascular. Os produtos terminais de glicosilação avançada irreversíveis possuem diversas propriedades químicas e biológicas que são potencialmente patogênicas. Em alguns tecidos que não necessitam de insulina para o transporte da glicose, aqueles que possuem GLUT2 em suas membranas plasmáticas, como é o caso dos nervos, cristalino do olho, rins, vasos sanguíneos, a hiperglicemia resulta em aumento da glicose intracelular, que é então metabolizada pela aldose redutase a sorbitol, 1-poliol, e finalmente a frutose. Essas alterações possuem diversos efeitos adversos. Os níveis acumulados de sorbitol e frutose provocam aumento da osmolaridade intracelular e influxo de água, e, por fim, lesão celular osmótica. No cristalino, a água osmoticamente absorvida provoca edema e opacificação, o que resulta na visão comprometida do paciente diabético. O acúmulo do sorbitol também compromete as bombas de íons e acredita-se que promova lesão das células de Schwann e dos pericílios dos capilares retinianos, com consequente neuropatia periférica e microaneurismas retinianos. As lesões pancreáticas não são constantes e raramente possuem valor diagnóstico. As alterações peculiares estão mais comumente associadas ao diabetes do tipo 1 do que ao do tipo 2. Pode-se verificar a presença de uma ou mais das seguintes alterações: redução no número e no tamanho das ilhotas, mais frequente no tipo 1, sobretudo no caso de doença de progressão rápida, infiltração leucocitária das ilhotas, que chamamos de insulite, principalmente composta de linfócitos T, semelhante àquela observada em modelos de diabetes autoimune. Na microscopia eletrônica, pode observar a degranulação das células beta, refletindo a depressão da insulina armazenada nas células beta já lesadas. No diabetes tipo 2, pode haver uma redução sutil na massa de células das ilhotas. A substituição amiloide das ilhotas no diabetes tipo 2 aparece como deposição de substância amorfa rosada, que surge nos capilares e ao redor deles, bem como entre as células. Amiloide é composto de fibrilas de amilina derivadas das células beta. Podem ser encontradas lesões semelhantes em idosos não diabéticos, em consequência do envelhecimento. Sabemos que a substância beta-amiloide também pode ser encontrada
em neurônios de pacientes com Alzheimer. Alguma literatura sugere um tipo 3 de diabetes como associado fortemente à doença de Alzheimer. O aumento no número e no tamanho das ilhotas é particularmente característico de recém-nascidos não diabéticos de mães diabéticas. Isso considerado, entende-se que o diabetes impõe um pesado ônus ao sistema vascular. Os vasos de todos os calibres são afetados, desde a aorta até as menores arteríolas e capilares. A aorta e as artérias de grande e médio calibre sofrem aterosclerose grave acelerada. A aterosclerose em pacientes diabéticos é indistinguível da que ocorre em não diabéticos. O infarto do miocárdio, causado pela aterosclerose das artérias coronárias, constitui a causa mais comum de morte em diabéticos. Afeta tanto homens como mulheres diabéticas. A gangrena dos membros inferiores em decorrência da doença vascular avançada é cerca de 100 vezes mais frequente em diabéticos. As artérias renais de maior calibre também estão sujeitas à aterosclerose grave, porém, o efeito mais lesivo do diabetes nos rins é exercido a nível dos glomérulos e da microcirculação. A microangiopatia diabética é o espessamento difuso das membranas basais, mais evidente nos capilares da pele, músculos esqueléticos, retina, glomérulos renais e medula renal. A despeito da maior espessura das membranas basais, os capilares de diabéticos são mais permeáveis do que o normal às proteínas plasmáticas. A microangiopatia está na base do desenvolvimento da nefropatia diabética e de algumas formas de neuropatia. A microangiopatia está claramente relacionada com a hiperglicemia, o que nos faz retornar ao objetivo fundamental no tratamento do paciente com diabetes, que é manter níveis de glicose razoáveis na corrente sanguínea. Os rins constituem os principais alvos do diabetes. A insuficiência renal ocupa o segundo lugar depois do infarto do miocárdio como causa de morte no diabetes. São observadas 3 lesões: lesões glomerulares, lesões vasculares renais, principalmente a aterosclerose, e pielonefrite, incluindo papilite necrosante. A visão não é poupada pelo diabetes. O comprometimento visual e algumas vezes até mesmo cegueira total constituem uma das consequências mais temidas no diabetes, de longa duração. Na atualidade, a doença constitui a 4ª causa principal de cegueira adquirida nos Estados Unidos. Retinopatia, formação de catarata ou glaucoma são complicações oculares do diabetes bastante comuns. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico também não são poupados pelo diabetes. O padrão mais frequente de comprometimento consiste em neuropatia simétrica periférica dos membros inferiores, que afeta tanto a função motora quanto a sensorial, porém, particularmente a função sensorial, o que leva o paciente a não perceber pequenas lesões na pele dos pés, o que leva ao pé diabético. Esse quadro faz um resumo das principais complicações do diabetes. Esse quadro faz um resumo das consequências da deficiência de insulina e a consequente redução da utilização tecidual de glicose. E disso destacamos a hiperglicemia, o estado constante de elevação da glicemia plasmática. Temos aqui o exemplo de uma lesão popularmente conhecida como pé diabético. E aqui um estado avançado de necrose tecidual num paciente diabético. Aqui o início de uma lesão com dificuldade de cicatrização que levará à complicação conhecida como pé diabético. E aqui um último exemplo desta situação bastante comum em pacientes diabéticos. A retinopatia diabética afeta os vasos sanguíneos da retina, levando a um crescimento anormal de vasos sanguíneos e hemorragias constantes. É importante perceber os principais sintomas do diabetes, como o cansaço frequente, a micção frequente, a perda repentina de peso, feridas que não cicatrizam, a fome insaciável, distúrbios sexuais, a visão borrada, infecções vaginais repetitivas, sensação de amortecimento ou de entorpecimento em mãos e pés e o desejo constante de ingestão de água e a sede constante. O tratamento do diabetes implica necessariamente num acompanhamento nutricional
a fim de que se possa obter níveis ideais de glicemia plasmática. Esta videoaula foi um resumo da fisiopatologia do diabetes mellitus. Até a próxima!